Olá, como está escrito aí no título desse podcast, nesse podcast eu falarei sobre um tema que muitos de vocês gostam de falar e alguns de vocês de certa forma vangloriam um pouco, vamos colocar assim, e por isso no final desse podcast haverá uma certa crítica, vamos colocar assim, mas eu não vou dar spoiler e como eu disse vai ser mais pro fim do podcast e o que eu posso adiantar é que esse podcast em que eu tratarei sobre tristeza, falarei sobre este tema, será dividido em duas partes. Essas duas partes nesse mesmo podcast barra vídeo não precisam se preocupar. Na primeira parte desse podcast eu vou falar sobre a tristeza de um ponto de vista mais prático, de um ponto de vista mais simples, de um ponto de vista mais corriqueiro da nossa rotina, daquilo que tipo qualquer pessoa que tem uma vida normal consegue entender, sabe? Do ponto de vista não filosófico. Então, assim, a primeira parte desse podcast, a grande maioria de vocês, principalmente os ouvintes que eu tenho que são mais antigos, que gostavam da fase que eu falava de coisas mais pessoais e tal, a primeira parte muitos de vocês vão gostar por ser um pouco mais pessoal, talvez até um pouco talvez até seja o podcast mais pessoal que eu faço nesse canal em meses, já que eu parei de falar de coisas pessoais e vocês sabem o porquê, e enfim. Uh, então a primeira parte vai ser falando sobre algumas coisas que são um pouco senso comum e algumas coisas que são pessoais e que por isso muita gente vai gostar, muita gente vai se identificar, principalmente o pessoal mais das antigas. Porém, a segunda parte vai ser eu falando sobre a tristeza do ponto de vista filosófico, sobre o que eu penso filosoficamente sobre a tristeza. E aí eu já devo adiantar que muitos de vocês não vão gostar do que eu tenho a falar, porque simplesmente muitos de vocês estão estagnados num ponto em que, tipo, sabe, os anos passam e muitos de vocês não passam desse ponto de achar que a tristeza é uma verdade absoluta, que tudo é triste, ponto, acabou. Porque eu sou triste, logo o mundo é triste. Eu não vou, enfim, eu não vou, tipo, começar aqui minha crítica, mas a segunda parte desse podcast vai falar sobre a tristeza. Eu pretendo falar sobre a tristeza de um ponto de vista um pouco mais filosófico, um pouco que vai além do senso comum e algo que vai além do pessoal e vai pro lado um pouco mais filosófico e, portanto, muitos de vocês não vão gostar do que eu tenho a falar, mas eu simplesmente não me importo. Enfim, vamos começar a tratar sobre esse tema. Primeiramente, esse tema eu sei que é um tema muito abstrato, é um tema que, sabe, e eu vou falar sobre esse lance da abstração, da tristeza ser uma abstração, ser algo abstrato. Mas na segunda parte eu sei que é algo que não é, sabe, empírico, não é algo que dá pra falar com muita objetividade. Porém, vou falar primeiramente da tristeza, como eu disse, de um ponto de vista mais pessoal, mais subjetivo. E primeiro falando sobre mim, sobre a minha vida, sabe? Sobre a vida do Thiago, que é aquele que vos fala. Bom, como muitos de vocês, principalmente os ouvintes mais antigos, devem saber, eu sou uma pessoa que, desde que eu comecei esse podcast, até antes disso, eu sou uma pessoa que tem uma vida um tanto quanto, eu não diria difícil, mas uma vida um pouco complicada, por assim dizer. Eu sou uma família que eu tenho um berço barra criação familiar muito pobre, muito ruim, muito escasso. Inclusive, peraí, eu acho que eu esqueci de aumentar o volume disso daqui. Não sei se vai ficar baixo, talvez. Enfim. Tá, ok, aumentei o volume, agora o volume tá no máximo. Enfim, inclusive, muitos de vocês que acompanhavam meus podcasts das antigas sabem, tipo, dos problemas que eu tenho ou tive com meu pai, do quanto eu tive problemas na esfera familiar, do quanto eu era uma pessoa, por assim dizer, desamparada em alguns pontos e problemas da minha vida pessoal, enfim. Eu sou uma pessoa que dos últimos anos pra cá não mudou muita coisa. Minha esfera familiar continua uma merda e, ao contrário do que era o esperado, parece que surgiram mais problemas nos últimos anos, principalmente nesse ano em específico. Esse ano foi um ano de grandes perdas familiares, vamos colocar assim. Eu não vou especificar exatamente o que aconteceu, mas assim, esse ano foi um ano bastante difícil na esfera familiar. E não apenas isso, mas outras esferas da minha vida sempre foram esferas complicadas que eu enfrentei problemas, sabe? Como eu já falei pra vocês, quando eu era criança barra adolescente, eu apanhei pra caralho na escola, sofri bullying. Eu também não tinha muitos amigos. Os meus pais, que são pais realmente gênios, vamos colocar assim,
eles viviam se mudando, sabe? Quando eu era criança, eu devo ter mudado assim de casa barra estado pelo menos umas 4 vezes, vamos colocar assim, pelo menos 4 vezes. Era algo do tipo, o que eu passei na infância foi algo do tipo, eu entrava em alguma escola, passava lá 6 meses, e depois desses 6 meses a gente se mudava. Se mudava e ia para outro estado. Aí nesse outro estado eu estudava na escola lá nova, fazia novos amigos durante um ano e depois mudava de novo, ia para outro estado completamente diferente. Nesse outro estado eu passava 6 meses e aí depois voltava para o outro estado e de repente mudava a casa e mudava a escola. Enfim, como já deu para vocês entenderem, eu sou uma pessoa que durante a minha infância não tive muito tempo de fazer amizades duradouras. Eu não tenho, inclusive eu não tenho nenhum amigo de infância, sabe? Por quê? Porque simplesmente eu não tive tempo para criar uma amizade sólida com ninguém. Por quê? Porque os meus pais viviam se mudando. E aí por esse motivo, e também pela minha natureza, eu sempre fui uma pessoa de caráter de gênero mais introspectivo. Então, a minha natureza não é de fazer amizade facilmente. Eu não sou uma pessoa muito sociável. Isso desde criança, desde quando eu nem sabia o que é ser uma pessoa introvertida, sabe? Mas eu já era. E eu não tinha muita facilidade natural para fazer amizade. E somado a isso, tinha as constantes mudanças que meus pais geniais empreendiam naquela época. Então, assim, eu não tinha tempo, pura e simplesmente, de desenvolver amizade com ninguém. Por quê? Porque eu desenvolvi amizade com alguém e 6 meses depois eu nunca mais vi a pessoa. Foi literalmente isso que aconteceu umas 4 vezes, quatro, sei lá quantas vezes, com amigos que eu tinha, que eu considerava amigos e que de um dia pro outro simplesmente parei de vê-los e hoje em dia nem sei se eles estão vivos, sabe? Nem sei, nem lembro mais o nome deles, sabe? Então, assim, eu passei por diversos problemas na minha vida, na esfera familiar, na esfera de quando eu era criança, na escola, na esfera dos relacionamentos interpessoais, na esfera amorosa barra sexual. Eu fui uma pessoa que, como muitos de vocês devem saber, eu só comecei, o meu primeiro namoro foi com tipo 21 anos. E inclusive o meu primeiro beijo, a minha primeira relação sexual, o primeiro tudo, foi literalmente com 21 anos com a minha primeira namorada. E ainda por cima, a minha primeira namorada era um lixo de pessoa. Então isso contribuiu bastante para com a minha misoginia barra misantropia, por assim dizer. Então as coisas desde cedo, e somado com esse lance de eu não ser uma pessoa de muitos amigos, de eu sempre ter tido dificuldade de fazer amigos e tal, as coisas pra mim sempre foram um pouco nebulosas, por assim dizer. Não é exatamente nebulosas, mas assim, um pouco fora do comum, vamos colocar assim. Eu sou uma pessoa que até hoje, mesmo hoje eu tendo 28 anos e hoje eu tendo uma cabeça de adulto e já tendo passado por tudo isso, e, tipo, hoje já sendo uma pessoa completamente diferente, ainda assim muitas coisas que acontecem, obviamente, muitas coisas que acontecem na gente durante a nossa infância, adolescência e, sabe, esses primeiros anos, refletem na nossa vida para todo sempre, sabe? Então, assim, as dificuldades que eu passei durante os meus primeiros anos de vida, principalmente na esfera familiar e na esfera dos relacionamentos pessoais, foram dificuldades que ressoam até hoje para comigo. Até hoje eu não sou uma pessoa que eu faça amizades com facilidade. Até hoje eu tenho uma certa desconfiança natural da maioria das pessoas. Até hoje, devido ao bullying, principalmente, e algumas outras coisas, mas bullying eu acredito que seja o principal. Até hoje eu tenho um certo desprezo, por assim dizer, pela maioria das pessoas. Até hoje eu tenho dificuldade, por exemplo, no momento eu tô namorando, inclusive a gente vai completar 3 anos logo mais. Mas se eu estivesse solteiro, até hoje eu teria dificuldade em lidar com mulher, em ter paciência para lidar com mulher, sabe? Em correr atrás, enfim, esse lance de que todo homem que está solteiro precisa fazer, isso se quiser arranjar uma mulher, uma namorada, o que quer que seja. Enfim, eu sempre fui uma pessoa que eu fui permeada pela tristeza, por assim dizer. A tristeza sempre fez parte da minha vida. Não porque eu sempre fui triste, mas porque em volta de mim ainda hoje há muita tristeza ao redor de mim. E isso vem principalmente do meu pai. Principalmente do meu pai, ainda mais esse ano, as coisas ficaram ainda mais claras pra mim. De como o meu pai me influenciou a tal ponto de, tipo, sabe, a minha vida
por conta só de uma única pessoa, que é o meu pai, por conta de somente uma pessoa, a minha vida, tipo, sabe, 50% dela é determinada por essa uma pessoa, que no caso é o meu pai. Eu não vou falar dele em específico, eu não vou falar o que acontece em específico. Mas assim, há muita tristeza, principalmente relativa ao meu pai, ao meu redor. E essa tristeza que é ao redor de mim, ela sempre me acompanhou durante toda a minha vida. Durante a infância, essa tristeza era simbolizada pelo bullying. Durante a adolescência, essa tristeza ficou simbolizada pela separação dos meus pais. E também por um pouco de bullying, pela minha dificuldade em arranjar amigos durante o meu pós-adolescência, o meu começo da fase adulta, tipo 19, 20 anos, 18 por aí. A tristeza ficou simbolizada pela minha dificuldade em lidar com mulheres, dificuldade em conseguir uma mulher, sabe? Eu era típico Betinha, como eu já falei pra vocês, eu era típico Betinha padrão nessa época, sabe? Tipo, ainda mais porque eu nunca tinha feito nada com ninguém, eu nunca tinha beijado, transado, etc. Então, eu era muito desesperado por mulher, por assim dizer. Óbvio que isso não é uma tristeza genuína. Óbvio que isso não é uma tristeza de tipo depressão. Ah, eu não consegui mulher. Isso não é tristeza, genuinamente falando. Porém, querendo ou não, é um fato indubitável de que o indivíduo que deseja uma mulher e que já tentou diversas vezes e não consegue essa mulher, ele tem a tendência nua e crua e claramente de ser um indivíduo mais triste do que se ele conseguisse mulher. Então, no começo da minha fase adulta, a minha tristeza era de não conseguir uma mulher, de não conseguir, sabe, nem conversar direito com a mulher. E aí, o meu primeiro namoro, a minha tristeza foi de perceber que as coisas que eu esperava que fossem estavam muito distantes da realidade e que o meu primeiro namoro terminou e aí veio o meu momento de revolta e aí eu me joguei literalmente na putaria, me joguei literalmente em ir puteiro e tacar o foda-se, sabe, virar um degenerado e fui um degenerado por um tempo. E e aí depois a minha tristeza, durante o período pós-namoro, a minha tristeza foi a tristeza da solidão, sabe? Foi a tristeza de tipo, cara, o que eu esperava que acontecesse, nada aconteceu. Eu também não sou uma pessoa que tem muitos amigos e eu não sei nem se sequer eu vou conseguir arranjar outra mulher. Sequer se as coisas vão melhorar pra mim no âmbito. Sabe, o que eu pensava era o seguinte: eu levei 21 anos da minha vida pra conseguir uma mulher. Agora eu vou ter que esperar mais 21 anos pra conseguir outras? Ou será que é possível eu conseguir outra? E aí eu comecei a entrar naquela minha fase de MGTOW e de Red Pill e os caralho. E aí eu começava a ver a atitude das mulheres, eu repudiava isso. E aí eu ficava mais pessimista ainda. E tudo acabava aqui contribuindo pra minha solidão. Então, esse período entre o meu primeiro namoro e meu segundo namoro, que é meu namoro recente, foi um período, acima de tudo, de solidão, sabe? Um período em que eu não tinha, durante esse tempo, eu perdi sei lá, uns 70% dos meus amigos, ou das pessoas que eu considerava como os amigos, eu perdi durante essa época, por fatores que alguns de vocês já sabem, e eu não vou contar porque é uma história longa, enfim. E aí esse período foi um período em que a minha tristeza foi a solidão, foi a tristeza de ser e estar sozinho. E aí acontece que há quase 3 anos, há 2 anos e alguma coisa, 2 anos e 8 meses, alguma coisa assim, eu conheci a minha namorada, que é minha atual namorada, a gente se conheceu, começou a conversar e as coisas deram certo. Então, e aí nesse meu período também, desses 3 anos entre primeiro e segundo namoro, nesse último ano, vamos colocar assim, principalmente nesse último ano, que foi o ano antes de eu conhecer a minha namorada, eu consegui começar a fazer alguns amigos. Amigos, inclusive, que eu tenho até hoje. Amigos, alguns deles, inclusive, que eu até conheci por causa desse canal. Inclusive, ontem mesmo, eu saí com um desses amigos. Eu saí com a namorada desse meu amigo e com a minha própria namorada. E a gente fez meio que um encontro de casal. E foi legal. Então, no final dessa época, eu consegui fazer amigos. Mas assim, eu ainda sentia que, como era algo ainda muito no começo, como eu ainda não tinha algo tão firmado com eles, eu ainda me sentia muito só nessa época. Muito tipo, será que eu tenho alguém pra conversar? Será que realmente alguém se importa comigo? Será que realmente, sabe, se eu morrer agora, alguém vai notar alguma diferença? Não que isso realmente seja importante, eu morrer e alguém notar. Mas assim, eu pensava, porra, vou morrer sozinho, sabe? E isso é um pouco triste. Enfim,
Só que aí, como eu disse, começaram a surgir essas pessoas que são meus amigos até hoje, que são bons amigos, inclusive, que eu considero pra caramba. Surgiu minha namorada e a tristeza relacionada à solidão meio que foi apaziguada, sabe? Hoje em dia eu não sou mais uma pessoa. Eu continuo sendo uma pessoa de caráter solitário, porque eu continuo sendo introspectivo, nada mudou em mim. Tipo, eu não virei do dia para a noite uma pessoa extrovertida, uma pessoa que tem dificuldade. Dificuldade não, facilidade em fazer amigos, uma pessoa, sabe, que gosta de sair. Não, tipo, é o que eu falei. Quando você passa por experiências, as experiências que você passa durante a infância e adolescência ficam profundamente marcadas no indivíduo. Então, assim, obviamente que se eu passei por X experiências na infância e adolescência, o resto da minha vida vai ser influenciado, determinado, ou até mesmo determinado, mas vai ser determinado ou influenciado por essas X experiências que eu passei na adolescência e infância. Então, assim, obviamente que eu não mudei, sabe? Eu não sou uma pessoa extrovertida, não sou uma pessoa que tem facilidade de fazer amigos, etc. Porém, hoje em dia eu sei que se eu precisar de alguma ajuda, se eu precisar conversar com alguém ou falar sobre algum assunto, ou de repente até pedir uma ajuda financeira, sabe, num momento assim extremo, porque eu considero o financeiro como algo de tipo só o último caso que eu vou pedir pra alguém e tal. Eu sei que tem algumas pessoas que podem me ajudar, sabe? Eu sei que eu conquistei, por assim dizer, algumas pessoas que me ajudam a apaziguar, por assim dizer, a solidão. Só que ah, passou esse período que foi o círculo, vamos colocar assim, o círculo da tristeza, o período da tristeza não, da solidão. Passou o círculo barra período da solidão. E hoje em dia eu vivo um outro período de grande tristeza que é relacionado principalmente ao aspecto familiar. Ahn, eu não vou falar aqui especificamente o que aconteceu, o que está acontecendo, mas digamos que de um ano pra cá, a minha esfera familiar se rompeu completamente, sabe? Tipo, as coisas que já eram ruins na minha família pioraram ainda mais. Então, por isso hoje eu tô passando por um momento, vamos colocar assim, um momento de dificuldade, porque simplesmente minha família é completamente biluteteia, por assim dizer, é uma família completamente desestruturada. Então, assim, o que eu percebo, isso eu tava pensando inclusive esses dias atrás, semana passada, que tipo, a minha vida, ela é permeada por grandes momentos de inconstância, por grandes momentos de instabilidade, sabe? Quando eu era criança e adolescente, essa instabilidade era representada principalmente pela falta de amigos, pelo meu excesso de introspecção e falta de amigos. No começo da fase adulta, essa instabilidade foi representada pela minha dificuldade para com mulheres, minha dificuldade em conseguir lidar com mulheres e conseguir conversar com mulheres e ter um relacionamento ok com mulheres, não apenas sexual e de relacionamento amoroso, mas até um relacionamento normal mesmo com mulher. Eu já tive muita dificuldade em simplesmente conversar com mulher, eu achava que mulher era um ser de outro planeta, sabe? uh, e aí depois eu passei por um momento de tristeza, que foi um grande momento de tristeza, de solidão mesmo, de me achar uma pessoa sozinha e de, sabe, de não ter ninguém para com quem conversar, de não ter ninguém com que eu pudesse, por exemplo, desabafar ou falar sobre algo que me perturbava, ou XYZ, ou simplesmente conversar mesmo, sabe, como bons amigos, sabe. E aí agora eu tô passando por um período de grande instabilidade, que é um período de instabilidade principalmente na esfera familiar e financeira. Eu diria que no momento as minhas grandes dificuldades, as minhas grandes tristezas residem nessas duas áreas, a área familiar e a área financeira. E, e em toda a minha vida, sabe, eu nunca tive momentos de grande estabilidade, momentos de grande, sabe, momentos em que simplesmente estava tudo certo e esses momentos duraram muito tempo. Eu nunca tive isso, sabe? O período mais recente. Peraí, eu vou beber uma água. Hum. Inclusive, eu esqueci de falar, mas deve estar um barulho de fundo aqui, é que tá o ventilador ligado, é que tá quente pra caralho hoje. Então, esse barulho de fundo que vocês estão ouvindo é o ventilador. Enfim, espero que vocês não se incomodem, porque ou eu gravo com ventilador ou eu não gravo porque tá foda o calor. Enfim, o período recente da minha vida em que eu mais tive, por assim dizer, felicidade, em que foi um momento de maior
estabilidade, por assim dizer, em que tava aparentemente tudo certo. Óbvio que tinha uns probleminhas aqui e acolá, mas eram probleminhas, sabe? Não era um negócio que eu olhava e falava, puta que pariu, isso daqui é uma merda, sabe? Isso daqui é um negócio que tem que resolver, isso daqui, puta que pariu, vai se fuder essa merda. Sabe, o período recente em que eu tive isso foi um período que durou mais ou menos na casa de uns 6 meses, que foi o final do ano passado e o começo desse ano. Vamos colocar, entre outubro do ano passado e março barra abril desse ano. A partir de março as coisas já começaram a desmoronar. Mas assim, entre outubro e abril desse ano eu passei por um momento de relativa felicidade, sabe? Um momento de relativa tranquilidade. Era um momento em que, tipo, as coisas na minha esfera familiar não estavam maravilhosas, mas aparentavam estar bem. A minha vida financeira estava muito bem, por assim dizer. Tava, tipo, foi o período em que eu mais ganhei dinheiro em toda a minha vida. O meu namoro também estava muito bem. Amizades também estava tudo muito bem. Continuava amigo dos meus amigos e continuava falando com eles. E ninguém estava com um problema muito sério e tal. E bom, apesar da pandemia, porque ano passado, a gente ainda está tecnicamente em pandemia, mas assim, ano passado foi o ano mais intenso. Então, apesar da pandemia, apesar daquela merda toda e ninguém sair de casa, etc., esses 6 meses, do final do ano passado até o início desse ano, foram meses de relativa estabilidade, em que muitas coisas boas aconteceram, sabe? Inclusive, foi um período em que, tipo, sabe, eu acho que foi o melhor período do meu namoro, sabe? Porque a gente pôde fazer muita coisa, a gente pôde, sabe, simplesmente curtir, entre aspas, a vida, ter um período de tranquilidade sem se preocupar muito sabe, com dinheiro, sem se preocupar com família, sem se preocupar com amigos, sem se preocupar com muitas coisas, sabe? A única preocupação era a pandemia. Eu, particularmente, não me preocupo muito com isso, mas minha namorada se preocupa. Enfim, foi um período de relativa estabilidade, um período de relativa felicidade. Só que, assim, tanto antes desses 6 meses, quanto também depois desses 6 meses, e esse depois corresponde até, tipo, meio desse ano até agora, foram períodos em que as coisas não estavam no 100%, sabe? Em que sempre houve algum pepino, algum grande problema, sabe? Esse algum grande problema, algumas vezes era representado pela esfera financeira, algumas vezes ele era representado pela esfera dos amigos, da falta de amigos, do não sair de casa direito, da falta de socialização. Às vezes era representado pela esfera familiar, pelos problemas familiares, às vezes era representado pela esfera de tipo de psicologia mesmo, de tipo de tem alguma coisa de errado comigo, tem alguma coisa errada no meu pensamento que eu preciso consertar, tem alguma coisa errada no meu comportamento, nos meus hábitos, nos meus pensamentos, no meu, entre aspas, mindset, etc, que eu preciso consertar. Enfim, houve sempre períodos, basicamente, em que a tristeza estava ali. Não importa em qual canto seja, mas ela sempre estava ali de alguma forma, sabe? Então a minha vida sempre foi uma vida permeada pela tristeza. Eu tenho consciência, e aí já começa a entrar um pouco no campo filosófico, mas não é exatamente, não é agora exatamente que eu vou começar a falar sobre tristeza mais na filosofia, por assim dizer. Mas assim, eu tenho consciência hoje em dia de que a minha tristeza não era exatamente a minha tristeza. Por quê? Porque os problemas que eu passei e ainda vou passar na minha vida são problemas de todo mundo, sabe? Tipo, todo mundo tem em algum momento da vida, óbvio que isso não é pra ser algo, tipo, permanente, eterno. Mas assim, todo mundo passa por algum momento na vida por problema financeiro. A não ser que você tenha nascido filho de rico, a não ser que você seja um empresário fudido. Mas assim, via de regra geral, os meros mortais, 90 e alguma coisa por cento da humanidade, todo mundo passa por problema financeiro. Todo mundo passa por problema de, tipo, perder amigo. Todo mundo passa por problema de, tipo, tô há sei lá quantos anos sem conseguir namorar ninguém, sem conseguir, sabe, não tenho contato direito com mulher, principalmente os betas. Sabe, tipo, todo mundo passa por esse tipo de problema. Problema de, seja na esfera familiar, seja na esfera de relacionamentos pessoais, seja na esfera relacionamento amoroso,
financeiro, relacionamento financeiro não, sexual, seja na esfera do financeiro, enfim, eu tenho consciência hoje, e isso é justamente um dos motivos que me fazem hoje não colocar a tristeza num pedestal, e sobre isso eu vou começar a falar daqui a pouco. Eu tenho consciência de que os meus problemas não são problemas únicos. De que, tipo, não sou só eu no mundo que passa por problema financeiro. Não sou só eu no mundo que enfrentei dificuldade para achar uma mulher decente. Não sou só eu no mundo que sou uma pessoa introspectiva que tem dificuldade em fazer amigo. Tipo, basicamente, praticamente tudo aquilo que eu passo na minha vida não é exclusivo meu. Não é exclusivo problema meu. Muita gente passou, passa e ainda vai passar pelos meus problemas que eu passo. Então, assim, se essas pessoas conseguiram passar por isso e sobreviveram, óbvio que também tem algumas que acabam nesse meio tempo na jornada se matando. Se matando porque, tipo, porque quebrou a empresa, ou se matando porque não consegue mulher, ou se matando porque não tem amigos, não consegue fazer amigos, ou se matando porque o pai e a mãe são uma merda, são um lixo, são, sei lá, alcoólatra ou abusam da pessoa. Enfim, óbvio que existem casos e casos, e existem casos em que as pessoas simplesmente não aguentam os problemas e cometem suicídio, por exemplo. É óbvio. Mas assim, eu acredito que para a grande maioria, para uma porcentagem além dos 80% desses problemas, 80% ou mais das pessoas passam por esses problemas e sobrevivem. Eles não se matam. Eles podem até passar anos tendo problema nisso. Eles podem até passar anos tendo problema no financeiro, anos tendo problema com pai e mãe, anos tendo problema para arranjar amigo. Pode até ser algo de anos. Mas a maioria das pessoas consegue, de alguma forma, com o passar do tempo, lidar com isso, seja como for, sabe? Ou eles resolvem da maneira X, ou eles resolvem da maneira A. Existem várias maneiras de você resolver problemas da vida prática. Então, assim, uma coisa que me ajuda a lidar com a minha tristeza na esfera do prático é saber que os meus problemas não são exatamente só meus problemas. Que eles são problemas vividos por todo mundo e que a grande maioria das pessoas conseguem sobreviver a esses problemas. E se eles conseguem sobreviver, por que eu não consigo sobreviver? É óbvio que se eu me esforçar, se eu não quero cair no ditado do basta querer, não é isso. Mas se eu simplesmente tiver paciência, persistência e entender que isso, se eu quiser, se eu persistir, pode ser só uma fase, com uma tendência muito grande, a situação vai mudar. E essa situação vai mudar, a tua tristeza ou o teu problema, seja lá o que for, vai mudar por é aquilo que eu já falei em um podcast mais ou menos recente. Existe um fato empírico irrefutável que demonstra que todos os nossos problemas são temporários. Todos os nossos problemas vão acabar uma hora ou outra. Sabe qual é esse fato empírico irrefutável? Morte. Mesmo que você passe a tua vida inteira tendo um tal problema. Exemplo. O cara tem diabetes. Tudo bem, diabetes pode ser que ele passe a vida inteira tendo diabetes, e pode ser que a vida inteira ele tenha que lidar com isso, não possa comer doce, não possa comer os bagulho e tal. Mas assim, quando essa pessoa morrer, por mais que diabetes possa ser uma merda, por mais que ele queria comer doce, XYZ, quando essa pessoa morrer, esse problema vai passar, porque a pessoa não tá mais ali, o portador da diabetes. A diabetes, para existir, ela precisa de um portador. Ela é uma doença que precisa de um portador, assim como todas as doenças. Quando o portador morre, a doença também morre, a doença também deixa de existir. Então, assim, por mais que o teu problema possa ser, assim, um problema que você fala, eu vou levar isso daí pro resto da minha vida, a tua vida uma hora ou outra vai acabar. Ou seja, o seu problema também uma hora ou outra vai acabar. Ou seja, o teu problema é temporário. Os problemas de todo mundo, os meus problemas, o problema da tua mãe, do teu pai, da minha mãe, do meu pai, etc., são problemas temporários. Tudo isso, uma hora ou outra, vai acabar. Mesmo que seja com a morte, só com a morte que acabou. Uma hora ou outra, toda essa merda vai acabar. Todo o bullying que eu sofri na infância, eu não vou me lembrar. Por quê? Porque eu vou estar morto. A minha dificuldade para conseguir mulher e as mulheres, o fato de eu achar que as mulheres, a maioria das mulheres da atualidade são um lixo e modernidade, enfim, blá blá blá. Também isso daí uma hora ou outra vai acabar, porque uma hora ou outra eu vou morrer, e aí eu não vou ter mais como pensar, porque meu cérebro vai estar morto, eu não vou ter mais como testemunhar tudo aquilo que aqui acontece, eu vou deixar de existir. Então, assim, a morte, que como eu disse é um fato empírico irrefutável, ela é a certeza não apenas do fim da vida, mas do fim de todos os nossos problemas.
E isso me ajuda a lidar com a minha tristeza, com os meus problemas, com as minhas infelicidades. Porque eu olho para eles e eu sei que por mais dolorosos que eles sejam, eles vão acabar. Mesmo que seja só com a morte, mesmo que alguns deles talvez só passem com a morte, eles vão acabar. Se existir uma vida no pós-vida, eu não vou levá-los, eu não vou levar tipo os problemas com os meus pais pro pós-vida. A não ser que o pós-vida seja, sei lá, alguma espécie de repetição, uma espécie de do devir, do eterno retorno nietzschiano, por assim dizer. A não ser que o pós-vida seja algo nesse sentido, de você repetir tua vida assim, eternamente. Mas em qualquer outro caso, tudo isso daí vai acabar, em tudo, todos os meus problemas vão acabar. E a gente nem sabe sequer se existe algo após a morte. Pode ser que haja, pode ser que não. Mas o fato é que os problemas como a gente conhece, deixam de existir, cessam de existir a partir do momento em que o nosso organismo para de funcionar. Por mais sério que possa ser o seu problema, nada que um tiro na cabeça não resolva. Muito animador. Sim, às vezes eu sou muito animador. Ou não, porque pode ser que exista inferno, e aí se você se matar, pode ser que você vá pro inferno, e aí no inferno vai ser pior ainda, não sei. Enfim. O fato é que eu não vou entrar aqui em conjecturas e, sabe, em filosofia barra imaginário do que há após a morte, mas o fato é que a morte encerra tudo aquilo que a gente conhece. E aí a gente vai para um campo daquilo que não é empírico, para o campo daquilo que a gente não sabe, barra não pode ter certeza. Porque nesse campo o empirismo não comprova porra nenhuma. O empirismo só serve para a vida e a morte ou pós-morte, o empirismo não pode comprovar nada. Mas enfim, não quero aqui também entrar nesse lance de empirismo, idealismo, por aí vai. Então assim, eu sou uma pessoa que hoje em dia, por mais que hoje em dia eu já seja um adulto e hoje em dia eu tenha cabeça, hoje em dia eu tenho uma certa ética que eu mesmo desenvolvi, eu tenho as minhas convicções, eu tenho as minhas crenças, eu tenho, tipo, muita coisa que foi eu mesmo que desenvolvi na esfera filosófica, na esfera de crenças pessoais, é que isso por si só já é algo em que eu estou, entre aspas, à frente da maioria, porque a maioria simplesmente segue aquilo que é socialmente aceitável e ponto, acabou, segue aquilo que está na lei e ponto, acabou, e tipo, não pensa muito a respeito das coisas, se isso de fato é justo ou não, se isso é certo ou não, o que seria o correto, qual seria o padrão, qual seria, entre aspas, a pedra de toque para a gente desenvolver o que é correto e o que é incorreto, qual seria a nossa pedra de toque para desenvolver um sistema ético. Embora eu já pensei muito sobre, e hoje em dia eu tenho as minhas próprias concepções sobre, e isso por si só já tá na frente, entre aspas, de muita gente que sequer pensa nessas coisas que eu tô falando. O fato é, a vida, ela é acompanhada, tanto a minha vida quanto a vida de outras pessoas, ela é perpetuamente, só que no meu caso eu diria que é um pouco mais intenso, as minhas tristezas são um pouco mais intensas e duradouras do que a maioria das pessoas, por questões que eu não vou entrar aqui, mas são questões, como eu disse, de ordem pessoal, de merda atrás de merda, resumidamente. Mas enfim, o fato é que estar vivo é ter problemas, estar vivo é ter tristezas, estar vivo é ter lamentações, estar vivo é estar na merda. Resumo da ópera, estar vivo é estar na merda. Então assim, quem tá vivo é pra se fuder. Quem tá vivo é pra apanhar. Quem tá vivo é pra, tipo, levar na cara. E, óbvio, tem pessoas que não aguentam isso. Tem pessoas que levam na cara uma vez e já desiste. Tem pessoas que levam na cara 2 vezes e já desiste. Tem pessoas que levam na cara 15 vezes e na 15ª vez já desiste. Mas eu acho que a vida se trata basicamente de você levar na cara 50 mil vezes e continuar levando na cara e na 50, sabe? Tipo, sabe? Continuar levando na cara e falar, tipo, beleza, me dá outra. Pá, outra. Porque a vida é um eterno devir de lamentações, sabe? O simples fato da gente ter um corpo
físico já implica no decaimento. E agora eu começo a entrar um pouco na área mais filosófica sobre a questão da tristeza. O simples fato da gente estar aqui e de todas as coisas que aqui estão estarem suscetíveis à morte e ao decaimento, e quando eu digo decaimento é velhice e os problemas que a velhice acarreta, simplesmente sugere que a tristeza é um fato imutável da vida. Simplesmente todos nós estamos suscetíveis à tristeza. A tristeza, óbvio que cada pessoa vive a tristeza num campo, sabe? É o que eu falei também. Eu mesmo já vivi tristeza em vários campos da minha vida. Mas assim, o fato é, a tristeza está ali. Por mais que a pessoa possa parecer ter uma vida perfeita, ele tem a vida perfeita, a família perfeita, a namorada perfeita, etc. Com certeza o indivíduo tem alguma tristeza na vida dele. Pode ser algo que, tipo, algo que aconteceu há 20 anos atrás e que, tipo, ficou ali. Mas às vezes as tristezas que estão no passado são até mais intensas do que as tristezas do presente, porque as tristezas do presente você ainda pode mudar. Já as tristezas do passado geram culpa. Por quê? Porque você passou por algo que futuramente, possivelmente, você olha para aquilo e fala, eu não deveria ter feito isso, e você já sabe que tipo não tem mais como mudar. A cagada tá ali, não tem como desfazer. E isso pode ser que gere uma tristeza ainda mais intensa, uma tristeza ainda maior do que uma tristeza de se fosse algo que tá acontecendo no presente, sabe? Porque o presente é o único período do tempo entre o pretérito, o passado e o futuro. O presente é o único momento em que a gente pode fazer alguma coisa, porque o pretérito já passou e o futuro, como dizem alguns, o futuro nem existe. O futuro é simplesmente uma criação humana, por assim dizer. O futuro de todos os três tempos, o futuro é o mais incerto, por assim dizer, porque a gente não sabe nem se amanhã a gente vai estar vivo. Eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo, provavelmente eu vou estar, mas o que eu quero dizer é que a tristeza, independente se ela está no presente, no passado, no futuro, independente de qual campo seja, ela sempre está ali de alguma forma. A gigantesca maioria da humanidade tem tristeza em algum campo. Então, quando eu cresci e eu comecei a perceber que a minha tristeza não era exatamente só a minha tristeza, que muitos outros caras sofriam da mesma coisa que eu sofria, e alguns até sofriam de uma forma mais intensa do que eu sofria até coisas piores do que eu sofri. Um exemplo, bullying, por exemplo. Eu fui uma pessoa que eu apanhei pra caralho na escola, na infância. Eu apanhei pra caralho, sofri pra caralho, já chorei na escola, já aconteceu um monte de merda comigo relacionado a bullying, por exemplo. E assim, por mais que eu sei que muitas pessoas não passaram pelo que eu passei, precisaram passar pelos extremos que eu passei, sofreram um bullying talvez um pouco mais leve do que o bullying que eu sofri, eu sei que tem moleques por aí, pessoas por aí que sofreram e ainda vão sofrer bullying que é ainda pior do que o bullying que eu sofri, que vão passar por coisa ainda pior do que eu sofri. Um exemplo, tipo, algum moleque, uma cena meio de filme, de tipo, 3 moleques agarrarem um e empurrarem a cabeça do moleque na privada da escola, tipo, sabe, fazerem um moleque ficar com a cabeça na privada, sabe, naquele negócio nojento na água da privada, sabe, que isso é algo que pode acontecer. Tipo, isso é algo que eu não passei. E eu tenho ciência de que, tipo, em alguns casos, talvez um pouco mais extremos, o bullying pode chegar a esse ponto. De alguns colegas se unirem e enfiar o moleque literalmente na privada. Enfiar a cabeça do moleque na privada. Ou sei lá, ou literalmente tacar cocô no moleque. Ou, sabe, tipo, espancar o moleque. Eu já apanhei pra caralho. Me bateram pra caralho, mas eu nunca cheguei a ser literalmente espancado, sabe? De, tipo, quebrar um osso, por exemplo, porque alguém me espancou. Isso nunca aconteceu comigo. Eu já cheguei em casa, já, tipo, com pele roxa e doendo em certa região, mas nunca quebrou nada, sabe? Então, assim, o mero fato de eu saber que eu estou sofrendo, mas que o meu sofrimento não é o sofrimento extremo, que existe um sofrimento ainda pior do que o meu, me gera um certo, não é conforto, porque eu não fico, sabe, feliz com o sofrimento do outro. Eu não, tipo, pensar que alguém tá sofrendo mais do que eu e já sofreu mais do que eu, não é certamente algo bom, não é algo certamente que me faz ficar feliz, mas me faz pensar que, tipo, cara, o meu sofrimento é uma piada. E aí você vai falar, tudo bem, provavelmente alguns de vocês, os mais pessimistas principalmente, vão falar, mas isso não exclui o meu sofrimento. De fato, o simples fato de você saber que o sofrimento existe e de que muitas pessoas sofrem a mesma coisa que você, isso de fato não exclui o teu sofrimento. Mas mostra o quanto o teu sofrimento é
como eu posso falar? É fútil. É simplesmente temporário. É simplesmente, tipo, sabe, do quanto que você tá afundado no teu próprio solipsismo para não enxergar que o teu sofrimento não é o centro do mundo. Existem pessoas sofrendo até mais do que você. Então, assim, você achar que o teu sofrimento valida a tua lamentação para com a vida é a mesma coisa que você colocar o teu sofrimento no centro do mundo. Eu não tô falando aqui que você não pode sofrer, que você não pode reclamar dos teus problemas. É óbvio que você pode sofrer. Eu mesmo reclamo dos meus problemas de vez em quando. Eu mesmo lamento meus problemas com meus amigos, com a minha namorada, etc. É óbvio que a gente pode olhar para os nossos problemas, sofrer e falar, isso é uma merda. Mas eu aprendi a encarar os meus problemas, os meus sofrimentos, as minhas tristezas com um certo espírito de, como eu posso dizer, de palhaço, sabe? De olhar para essas coisas e pensar, cara, tudo isso é uma grande piada. Os meus problemas são uma grande piada. Exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem simples, bater o carro. Cara, tudo bem, pode ser um problema? É um problema. Você bater o carro e ter que pagar conserto e blá blá, é um problema. Mas, cara, perceba o quanto tudo isso é ridículo. Você vive num século em que as pessoas têm acesso a um negócio, uma fabricação humana avançada chamada carro, algo altamente e extremamente tecnológico chamado carro. Você tem acesso a isso, você tem direito a ter isso, você consegue ter isso, você conseguiu passar no exame para ter carteira de motorista, que já é uma coisa por si só que você deveria não se congratular por isso, mas simplesmente pensar, porra, ser grato, sabe? Eu tenho carteira de motorista. E muita gente já tentou tirar essa merda e muita gente reprovou 3, 4 vezes e desistiu. Então o simples fato de eu ter uma carteira de motorista já é algo para eu ser grato. Então, assim, quando você começa a olhar as coisas pelo lado negativo, de tipo, bati o carro, para e pensa, cara, olha que absurdo, eu tenho um carro, o carro é algo absurdo, o carro não deveria existir, porque o carro é algo antinatural, por assim dizer, o carro é uma invenção humana, o carro é algo que dependeu de, literalmente, de séculos de evolução humana no campo tecnológico para existir. E aí você não apenas teve esse carro, como você teve que tirar uma carta, um pedaço de papel, por assim dizer, para poder afirmar para as autoridades, para as supostas autoridades, que você pode dirigir aquele carro e você, num belo dia, você com algo antinatural, fazendo algo que é antinatural, que é algo completamente tipo criação humana, que é dirigir, você enfiou o teu carro numa árvore, por exemplo. E a árvore continuou de pé, a árvore que é um ser ancestral, um ser que talvez existe até antes do ser humano, um ser que, tipo, simplesmente não tem consciência de nada, você enfiou o teu carro na árvore. E a árvore continua ali, em pé, intacta, enquanto o teu carro tá todo fudido. Teu carro agora vai precisar de um conserto de 5 mil reais. Tipo, cara, para pra pensar o quanto isso é ridículo, irônico e tosco. Sabe, eu não tô falando que, tipo, que você não pode se magoar, por assim dizer, de bater o carro. Mas assim, para pra pensar nos fatos puros, nos fatos simples, cara. O quão é absurdo você ter um carro, o quão é absurdo você ter que tirar uma carta, um pedaço de papel para afirmar que você pode ter esse carro e que você pode dirigir esse carro. O quão é absurdo você dirigir o teu carro a tal velocidade que você bateu numa árvore e isso causou um dano no teu carro, e o quão é absurda a árvore, que é algo completamente, tipo, que não tem tecnologia nenhuma, por assim dizer, que é simplesmente algo cru, nu e cru. A árvore resistiu ao impacto do carro e continua lá, intacta e, tipo, ok, nada me aconteceu, enquanto que o teu carro tá todo fodido e você ainda por cima vai ter que pegar um monte de pedaço de papel, vulgo dinheiro, pra pagar pra alguém ir lá e, tipo, fazer um monte de merda pra consertar um pedaço de plástico que quebrou naquela porra e vai ser 5 mil para ajeitar aquela merda. Pensa o quanto irônica toda essa merda, sabe? O quão, tipo, todo esse problema foi criado por nós mesmos, sabe? Tipo, a grande verdade sobre os nossos problemas é que muitos deles foram criados por nós mesmos, sabe? Eu não tô aqui falando que, tipo, que ninguém deveria ter carro. O lance do carro foi só um exemplo. Eu poderia citar 50 mil exemplos. Eu só peguei o carro como exemplo. Eu não tô falando aqui o carro porque o carro é, sabe, uma entidade suprema. Não.
foi só um exemplo. Tipo, a grande maioria dos nossos problemas se você parar para analisar, são problemas criados por nós mesmos, sabe? São problemas. Tudo bem, muitas vezes a gente vive situações. Exemplo, quando eu era criança e eu vivia me mudando de um lugar para outro porque os meus pais tinham um fogo no cu. Eu não aguentava ficar num só lugar. Isso foi um problema que não foi eu que criei, foram meus pais que criaram esse problema. E esse foi um problema que ecoa na minha vida até hoje. Foi um problema que não foi criado por mim, foi criado por outrem. Só que assim, se você parar para analisar, isso daí você só vai deixar isso te afetar à medida que você deixa isso te afetar, sabe? Porque, por exemplo, quando eu era criança e eu sofri isso daí, dos meus pais viajarem e eu nunca ter tido tempo pra criar amizade verdadeira com ninguém, isso era um problema pra mim, mas naquela época, naquele contexto, aquilo ali era um problema pra mim. Hoje em dia, eu já sou uma pessoa que eu decidi mudar de atitude para com amigos e ser uma pessoa talvez um pouco mais sociável pra tentar fazer amizade. Quer dizer, eu só tô dando um exemplo, eu não quero ser sociável, não quero mais amigo. Mas eu só tô dando um exemplo que, tipo, se eu olhar pro passado, reconhecer que uma merda aconteceu e tentar mudar essa merda pro futuro não ser igual ao passado, eu posso. O que me impede de, tipo, de amanhã começar a ser mais sociável pra conseguir fazer amigo que vão ser amigos de longa data? O que me impede? Nada me impede de fazer isso. Se eu quiser, por exemplo, amanhã, exemplo, eu bati o carro, fiquei puto, vou ter que pagar 50 mil pra ajeitar a porra do carro. O que me impede de amanhã começar a andar de bicicleta? Começar a andar de bicicleta e, tipo, ir pro trabalho ou ir pra sei lá onde de bicicleta e, tipo, e começar a usar Uber ou o que quer que seja e nunca mais tocar num carro. O que me impede? É óbvio que aí vai ter, mas as pessoas precisam ter carro. Aí é que tá, cara, tudo isso é criação nossa, ninguém precisa ter carro. É óbvio que o carro é um conforto, é óbvio que, sabe, muitas das coisas dos nossos bens materiais em especial são um conforto, tornam a nossa vida talvez, porque é bem talvez mesmo. E aí eu aconselho que vocês leiam o Na Bomber, mas enfim, eu não vou entrar nesse assunto. É óbvio que alguns confortos materiais talvez, bem talvez, tornam a nossa vida mais fácil. Sim, óbvio. Mas não é impossível viver sem esses bens materiais. Mas eu moro longe do trabalho. Se você ganha um bom dinheiro, aluga uma casa ou aluga alguma coisa, ou compra alguma coisa que fica mais próximo do teu trabalho. Mas eu sou uma pessoa que eu tô muito acostumado a andar de carro, eu não tenho o hábito de andar de bicicleta. Ótimo, comece a andar de bicicleta e tipo, isso vai te ajudar até, por exemplo, na tua esfera do físico, na esfera do tipo da saúde. Você andando de bicicleta ao invés de carro, você vai começar a ser uma pessoa mais saudável. Você vai ser uma pessoa que vai economizar gasolina, você não vai exatamente economizar tempo, pelo contrário. Talvez você até economize tempo, porque você, pensando bem, talvez você até economize tempo, porque se você morar em São Paulo, por exemplo, que é um trânsito do caralho e tipo, você demora pra chegar em qualquer merda, uma bicicleta vai ser mais rápida do que o carro. Então, tipo, cara, se você parar para analisar, pequenas atitudes, pequenas mudanças, muitas vezes já mudam completamente o nosso contexto, sabe? E mudam e fazem a gente perceber o quanto tudo que a gente acha que é tristeza, o quanto tudo que a gente acha que é sofrimento, tudo isso é uma grande piada, sabe? Tipo, ficar triste porque carro, ou ficar triste porque perdeu 100 reais, ou ficar triste porque, cara, tudo isso é uma grande piada. Olha, para ver, cara, o dinheiro é só um pedaço de papel que as pessoas usam pra fazer escambo. Olha como isso é ridículo. Como que nós chegamos a tal ponto de, tipo, de ter que fazer escambo pra conseguir comprar tal coisa? É ridículo isso. Cara, e aí que tá um ponto, e eu sei, alguns de vocês vão continuar me olhando com cara feia, não me olhando, mas me ouvindo com cara fechada e falar, mas isso não muda o fato de que nós precisamos de dinheiro para viver, isso não muda o fato de que nós precisamos de bens materiais para viver. Sim, mas perceba, e aí é que tá, cara, aprenda, um dos grandes motivos para hoje em dia eu não me considerar mais uma pessoa triste, é que eu comecei a olhar para os meus sofrimentos de uma forma completamente... não colocar meu sofrimento no pedestal, não achar que meu sofrimento, que eu sou o único que passo por aquela tristeza, que eu sou o único que sofri tal coisa, eu sou o único na Terra que fui traído pela minha namorada, eu sou o único na Terra que bati meu carro, eu sou o único na Terra que tem um problema familiar. Cara, gente pra caralho passa por isso. E óbvio que isso não exclui o problema continua ali. Só que o fato é
você vai morrer e esse problema vai acabar. E tudo isso que você acha um problema, 90% disso é uma grande piada. O carro, a existência do carro é uma grande piada. Você ter que tirar um pedaço de papel, ter que pagar vários papel para tirar um pedaço de papel falando que você pode dirigir essa porra de plástico, de metal, seja lá o que é essa merda, é uma grande piada. Você, sabe, você ter que criar uma conta num negócio chamado internet, que foi uma criação humana que destruiu todos os relacionamentos humanos. Isso também é uma grande piada. Tudo é uma grande piada. Se você, a partir de, cara, eu garanto pra vocês, pra quem ainda não chegou nesse estágio, a partir do momento em que você olha pra tua própria vida e você e olha pra vida, não apenas pra tua própria vida, mas pra vida no geral, e percebe o quanto tudo isso é vaidade, o quanto tudo isso é ego, o quanto tudo isso é nada, é tipo, tudo é nada, o quanto tudo isso é tipo, nós criamos coisas, nós mesmos criamos coisas pra dificultar a nossa vida, mas você chega no estágio Joker, sabe, no estágio de tipo, cara, tipo, sabe, tipo, cara, sério que eu tô chorando, que eu tô sofrendo porque eu bati o carro? Sério que eu tô chorando porque minha namorada me traiu? Cara, a partir do momento que você namora, você está suscetível a uma traição. A partir do momento que você está vivo, você está suscetível à morte. A partir do momento que você joga na bolsa de valores, você está suscetível a perder todo o teu dinheiro. E por que você entrou na bolsa de valores? Porque você quis. Por que você comprou o carro? Porque você quis. Por que você tem uma namorada? Porque você quis. E a partir do momento que você quer qualquer coisa e faz qualquer coisa, você está suscetível não somente ao positivo da coisa, mas também ao negativo. Quanto mais coisas tu possuis, por mais coisas serás possuído. Cara, tipo, aí é que tá, cara. A maioria das pessoas não se preparam pro pior. A maioria das pessoas não se preparam para as merdas da vida. As pessoas agem como se a vida fosse um parque de diversões e como se a vida fosse algo do tipo, as coisas têm que dar sempre certo. Cara, vai ter dias que não vai dar certo, vai ter dias que vai ser uma merda, vai ter dias que tipo, tudo vai dar errado. Cara, eu vivo isso diariamente, por exemplo, no poker. Eu vivo isso diariamente na minha esfera familiar, que foi uma esfera que de 6 meses pra cá rompeu completamente do dia pra noite. Eu vivo isso diariamente, às vezes até com amigos. De tipo, recentemente um amigo meu, que não era bem amigo, mas ok. Tipo, um cara que eu conheço, um cara jovem, morreu. Tipo, do nada, morreu. Tipo, cara, quem tá vivo é pra morrer. Se você tá vivo, você vai morrer, cara. Esse é o grande problema, sabe, da maioria das pessoas, tanto na modernidade quanto em qualquer tempo possível. As pessoas, elas olham pra vida e elas não consideram que estar vivo em si só já é uma piada. Que simplesmente pelo fato de você estar vivo, você já deveria estar agradecido. Porque a regra geral, tipo, cara, os outros planetas do sistema solar, nenhum tem vida. Marte não tem vida. Mercúrio não tem vida, Vênus não tem vida, Júpiter não tem vida, Saturno não tem vida. Os cientistas até o momento não conseguiram até o momento descobrir nenhum planeta que tenha vida. E se tiver vida, é uma vida tipo muito menos complexa do que a vida que a gente tem aqui no planeta Terra. Tipo, cara, para pensar, cara. Isso que eu tô falando é algo científico. E olha que eu detesto a ciência. Mas, enfim, isso é algo que a gente aprende na escola. Se o planeta Terra tivesse um pouquinho mais pra frente, quando eu digo um pouquinho, é tipo milhares ou milhões de quilômetros mais próximo do Sol ou mais distante do Sol, talvez a vida não existiria. A vida como a gente conhece não existiria. Talvez, tipo, ou talvez até existiria, mas não como a gente conhece. Tipo, talvez a gente só seria um bando de bactéria, não teria chegado ao estágio que a gente tá hoje. Não teria, sabe, tipo, se as coisas fossem minimamente diferentes, e é agora que eu começo a entrar na lance da filosofia de fato, se as coisas fossem minimamente diferentes, nada dessa porra existiria, cara. Tipo, existe uma ordem natural das coisas, tipo, cara, quando você... Tá, pera, eu não vou pular passos. Se eu começar a falar da ordem natural, eu vou pular um passo. Cara, para pra pensar, cara. Tipo, o fato da gente estar aqui é uma grande piada. Porque a regra, a lógica geral, até onde nós sabemos, é não estar aqui. Por quê? Porque até agora a gente não conseguiu achar vida em lugar nenhum. A gente já andou pra caralho no universo e até o momento nenhum sinal de vida. Óbvio que tem as teorias aí da conspiração, IET, blá 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 e o caralho. Mas assim, a gente não pode afirmar com certeza que, tipo, é que nem vida após a morte. Não dá pra afirmar com certeza, ET existe. Existe vida após a morte. Você pode até crer. Óbvio que eu posso crer que existe ET. Óbvio que eu posso crer que existe vida após a morte. Mas não existe, até o momento, um fato empírico que está ali para a humanidade inteira ver. Ainda há uma discussão se existe ET, se existe vida após a morte, se existe Deus, etc.
Então, assim, cara, olha que grande piada. Você estar vivo, você estar aqui nesse momento me ouvindo, é uma grande piada, cara. É uma grande piada, porque se você estivesse em Saturno, você não estaria em Saturno, você estaria morto. Se você estivesse, tipo, sabe, se o planeta Terra estivesse um pouquinho mais próximo do Sol, ou um pouquinho mais distante, nada do que a gente conhece seria como a gente conhece. A gente não estaria nem aqui, talvez nem existiria consciência no universo inteiro, porque a gente não sabe se existe outra forma de consciência que não a nossa. Então, assim, cara, pra pensar no quanto tudo isso é uma grande piada, no quanto tudo isso é tipo, cara, os nossos problemas são problemas que nós mesmos criamos. A grande maioria. Óbvio que existem problemas que realmente são problemas. Óbvio que existem coisas que nós estamos submetidos que não foram nós que criamos, mas sim outras pessoas. E é uma merda? Sim, é uma merda. Mas isso não exclui o fato de que nós temos, muitas vezes, o poder de mudar. Nós temos o poder, a liberdade de escolha, a liberdade, falando de uma forma bem simples, sabe? Óbvio que ninguém que sabe que não existe liberdade absoluta, você não pode fazer o que você quiser, porque também aí existe o lance do financeiro, do capitalismo e, sabe, fazer certas coisas, requer dinheiro, enfim, óbvio que também tem essas questões, óbvio. Mas o fato é, cara, cara, por mais que isso seja uma frase bem comum, sabe, algo que comuns falam, sem ter uma certa profundidade, de uma forma bem, tipo, foda-se, e bem, tipo, vai ficar tudo bem, sabe? Tipo, cara, como diz o ditado, nada como um dia após o outro. Cara, tipo, óbvio que é uma merda você passar pelo problema. Óbvio, por exemplo, que foi uma merda eu ter sofrido do bullying. Sim, foi uma merda. Óbvio que foi uma merda eu ter passado 21 anos completamente recebendo não de todas as mulheres que eu tentava alguma coisa. Óbvio que foi uma merda. Óbvio que foi uma merda eu ter passado boa parte da minha vida sem amigos, sem ter com quem conversar, sem ter com quem, sabe, tirar, sabe, conversar sobre qualquer coisa que seja. Óbvio que é uma merda. Sim, óbvio que é uma merda. Óbvio que é uma merda passar por, tipo, problemas na esfera familiar. Óbvio que é uma merda. Mas, cara, nada me impede de tentar ser uma pessoa diferente / melhor a cada dia que passa. Nada me impede de olhar, por exemplo, pra minha família completamente defeituosa e cheia de problemas, e pensar, cara, quando eu tiver uma família com a minha namorada, ou seja, com quem for, quando eu tiver uma família, se um dia eu tiver família, cara, eu vou fazer tudo diferente. Eu não quero essa merda pra minha vida. Eu não quero que essa merda se perpetue pra minha vida. O lance do bullying, por exemplo. Cara, fizeram isso comigo, mas eu não vou fazer isso com ninguém. Eu nunca vou bater em ninguém por motivo nenhum. Eu nunca vou, sei lá, sabe, tipo, chegar em algum lugar e ficar zoando alguém sem motivo nenhum, sabe, tipo, cara, você pode utilizar os teus problemas pra ser uma pessoa melhor e pra enxergar a vida como a grande piada que ela é, cara. O grande problema, tanto dos meus ouvintes, quanto do pessoal da esgotosfera, quanto do pessoal, sabe, dessas porra de meio, assim, de Red Pill e masculinice, os caras, é que os caras enxergam os problemas deles como o centro do universo. Eles só enxergam os próprios problemas. É porque a mulher, é porque a sociedade, é porque o Brasil, é porque o mundo, é porque o mundo moderno. Cara, você já parou pra analisar que fora de você não existe tristeza? Porque a tristeza, e agora que a gente começa a entrar em filosofia de fato, é agora que você, macaco, não vai entender nada. Você já parou pra pensar que a tristeza é um sentimento / sensação / uma reação química que acontece no cérebro, que ela só pode ser sentida por aquele que é o autor da subjetividade, ou seja, o indivíduo? Você já parou pra pensar que, por exemplo, a parede, eu tô olhando aqui pra parede do meu quarto, a parede não sente tristeza, porque ela não é um ser vivo, porque ela não tem vida, enfim. Você já parou pra pensar, a árvore que tá ali fora, que eu tô olhando nesse exato momento, você já parou pra pensar que a árvore não sente tristeza? Talvez ela sinta, mas assim, até onde a gente sabe, as árvores não sentem tristeza, elas sequer sabem o que é tristeza, e tristeza é uma criação humana. Eu tô olhando pro meu cachorro nesse exato momento, meu cachorro que tá ali no chão deitado. Você já parou pra pensar que o teu cachorro, o teu gato, ou seja lá a porra que for que você tiver, que ele, tipo, que ele nem sabe o que é tristeza, que tipo, ele até pode ter momentos de tristeza, que ele até pode, tipo, de vez em quando chorar ou ficar triste porque, sei lá, aconteceu. Mas assim, o teu cachorro, na maioria dos momentos, ele não é triste, ele nem sabe o que é triste. Você já parou pra pensar que a tristeza é uma criação
humano é uma criação linguística humana designada para designar, duas vezes o verbo designar, designada para designar um verbo ou um estado geral de desânimo barra negativo. Você já parou para pensar que tipo, a tristeza por si só é uma criação humana? Você já parou para pensar nisso? Cara, tipo, os animais... Pega um macaco na natureza. Cara, tu acha que o macaco é triste? Tu acha que o macaco sabe o que é tristeza? Tu acha que o macaco, tipo, ele se preocupa com o tanto de coisa que a gente se preocupa? Não, o macaco quer o quê? O macaco quer banana, como diz a porra do ditado. O macaco quer banana, o macaco não sabe o que é tristeza. O macaco não sabe o que é, tipo, ai, depressão. Ele não sabe, o cérebro dele não é suficientemente desenvolvido para ele ter uma linguagem e para ele chegar num estado da linguagem tão desenvolvido que ele consiga articular sobre aquilo que se passa, ele consiga articular para o exterior aquilo que se passa no interior. Cara, tipo, fora de nós, seres humanos, a tristeza não existe. O planeta Terra é triste? Não, o planeta Terra não tem vida, até onde se sabe. A árvore é triste? Não, a árvore não sente, não tem sentimentos. Não que ela não tenha vida, não que ela talvez não possa... Quer dizer, eu não sei. Eu sinceramente eu acho que árvores podem sentir algo numa escala assim muito básica enfim. Tipo, eu até acredito que árvores podem sentir alguma coisa. Mas assim, cara, as árvores têm depressão? Não. O meu cachorro, ele tem depressão? Não. Óbvio que existe depressão, por exemplo, alguns animais têm depressão. Mas assim, eles nem sabem o que é depressão, eles nem sabem que aquilo ali a gente denomina como depressão. Eles só sentem ela. Eles não sabem, tipo, conjecturar sobre. A tristeza é uma criação humana. Se você olha para um animal, não existe animal triste na natureza. Óbvio que existem exceções, do tipo, um cachorro, por exemplo, que ele passa o dia inteiro trancado e o dono não dá atenção e passa fome. Óbvio que esse cachorro é triste, que ele tem depressão. Ele não sabe o que é triste de depressão, mas ele é triste, ele tem depressão. É óbvio que, sabe, assim, a não ser em situações atípicas. Exemplo é essa situação que o ser humano é um filho da puta e faz alguma maltrata ao animal, por exemplo. Os animais e as plantas, todos os seres vivos que a gente conhece, não passam, não sabem o que é tristeza. A árvore não sabe o que é tristeza, o cachorro não sabe e não passa tristeza, exceto em alguns poucos momentos. O lobo não sabe e não passa a tristeza, o peixe não sabe e não passa pela tristeza, sabe, tipo, a planta, a orquídea, ou seja lá o que for, não sabe e não passa pela tristeza. Então assim, cara, você já parou pra pensar que, tipo, que tudo aquilo que você coloca no centro do universo é somente criação tua? É somente algo que existe dentro de você e não fora de você? Que, tipo, fora de você, tudo bem, eu sou o ser humano, eu entendo o que é tristeza, eu sei o que é tristeza, eu já passei pela tristeza. Só que se você falar pra mim, cara, eu tô triste, tipo, eu não consigo sentir a tua tristeza, eu não sei o que é a tua tristeza. Porque a tristeza quem tá sentindo é você e não eu. Tipo, a tristeza, assim como todos os outros sentimentos, assim como todas as outras sensações, estados de ânimo, etc., é algo de caráter subjetivo. Somente sente a tristeza quem é o portador da tristeza. Fora do portador, tudo aquilo não existe. Então, por exemplo, ciúme. Fora de quem está sentindo ciúme, o ciúme não existe. Óbvio que outras pessoas podem estar sentindo ciúme ao mesmo tempo. Só que assim, aquilo ali só existe, com certeza, dentro de quem está sentindo. O meu cachorro não sente ciúme. Quer dizer, tipo, ele sente em alguns momentos, porque eu tenho 2 cachorros, eles têm ciúme ocasionalmente um do outro. Mas assim, eles nem sabem o que é ciúme. O estado natural deles não é ter ciúme. Tipo, as coisas que a gente sente só são válidas para nós mesmos. Elas não são aplicáveis ao mundo. Por isso mesmo, e aí que começa a minha crítica ao pessoal da tristeza, de colocar a tristeza num pedestal, de tipo, e aí que tá, tipo, o pessoal fica muito nesse papo, nesse lance de que, tipo, ai, o mundo é triste, ai, porque a sociedade é triste, ai, porque o Brasil é triste, morar no Brasil é triste, ai, porque todo mundo que eu conheço é triste, a vida é triste, a existência é triste, a filosofia é triste. Cara, vou te falar uma coisa, fora de você, a tristeza não existe. A tristeza só existe dentro daquele que a sente. Fora do teu cérebro, a tristeza não existe. Tipo, se você falar pra mim que você tá triste,
eu posso até entender o que é. Eu posso até entender tua frase e entender o que é a tristeza. Mas eu não estou sentindo a tristeza. Essa tristeza que você diz que existe pra você, não existe pra mim. Então você falar, por exemplo, que o mundo é triste, que a sociedade é triste, que o ocidente é triste, etc. Cara, você tá colocando algo que só existe dentro de você, fora de você. Sabe qual que é o nome disso? Solipsismo. Você está deixando o seu solipsismo te guiar. Você está achando que o teu sentimento, que é algo subjetivo, que é algo relativo, que é algo que não existe fora de você está falando que o teu sentimento, que só existe dentro de você, é aquilo que só existe no mundo inteiro. Você está falando basicamente que só eu existo no mundo. Só eu existo no mundo. Só existem os meus sentimentos. Só existe a minha tristeza. Fora de mim, não. Fora de mim, não. Não existe ninguém feliz. Fora de mim, ninguém tá feliz. Fora de mim, ninguém tá tendo um bom dia. Todo mundo tá tendo um mau dia igual eu. Fora de mim, ninguém tá tendo um bom dia. Fora de mim, ninguém tá sentindo felicidade. Fora de mim, ninguém tá, tipo, comendo um sorvete gostoso e, tipo, sorrindo. Fora de mim, ninguém tá tendo o melhor dia da vida da pessoa. Fora de mim, ninguém tá, tipo, uou, sabe? Fazendo uma orgia e, tipo, gozando e, tipo, uou, hedonismo e feliz pra caralho. Tipo, cara, quando você faz afirmações do tipo, ai, o mundo é triste, ai, a realidade é triste. Cara, afirmações desse tipo só mostram o quanto você tá preso dentro de você e o quanto você é um ser naturalmente solipsista e o quanto você não enxerga a realidade como ela é. Você enxerga somente você não enxerga os outros. Porque, cara, eu vou te falar, cara, tipo, eu já passei, qualquer pessoa que falar pra mim, cara, eu passei por tal tristeza. Se eu tiver passado por tal tristeza, eu vou entender o que a pessoa tá falando, eu vou conseguir articular com essa pessoa, conversar com essa pessoa, porque eu já passei por isso. Mas, cara, você falar que você tá sofrendo aquilo ali, que você só consegue enxergar aquilo, não significa que o resto do mundo tá enxergando o que você tá enxergando. Tipo, cara, fora de você, ninguém sabe o que você tá passando. Tipo, por exemplo, você bateu o carro. Cara, fora do teu círculo familiar, das pessoas, seus amigos, para quem você contou e etc., ninguém sabe que você bateu o carro. Ninguém sabe sequer que você existe. Fora de você, essa tristeza de bater o carro, por exemplo, ela nem existe, cara. O mundo, tipo, cara, ninguém sabe que você bateu o carro, ninguém sabe sequer o teu nome, sabe? Tipo, se você morrer amanhã, 99,9999999% da humanidade não vai saber e não vai fazer diferença nenhuma para 99,9% da humanidade. Ou seja, tipo, fora de você, essa tristeza que você diz que é algo, oh, porque o mundo é triste, porque a sociedade é triste, o Brasil é triste, porque as mulheres me dão tristeza. Cara, isso é a maneira como você está enxergando, colocando as coisas. Você está colocando a sua subjetividade acima da realidade. Você está falando que a tua subjetividade é o teu guia para definir a realidade e não a realidade em si mesma. Você está negando os fatos empíricos e não apenas negando os fatos empíricos, você está negando a lógica e colocando o teu solipsismo, a tua mágoa, a tua frustração, seja lá o que for, acima da realidade. E aí é que tá. E aí agora eu vou entrar em outro ponto importantíssimo que ajuda a tipo, solidificar a minha dissertação, por assim dizer, do porquê que não existe a tristeza. Existe uma lógica por detrás das coisas. Tudo aquilo que existe segue uma lógica. Tipo, cara, o simples fato de você estar aqui, vivo, mostra que o teu corpo tem uma lógica. Tipo, a partir do momento que o indivíduo nasce, o coração dele, e antes do nascimento até, mas vamos tomar aqui quando a gente consegue ver o bebê, por exemplo. Quando o bebê nasce, o coração lá dele tá batendo. O coração tá batendo e a respiração tá pulsando e os órgãos dele tá funcionando. E tipo, essa lógica se mantém até o momento da morte daquele bebê. Tipo, a não ser que tenha uma doença, ou um imprevisto, ou um acidente, ou XYZ, ou algo imprevisto, a tendência, lógica, é que o coração vai continuar batendo até a hora em que ele para totalmente de bater, que a gente chama de morte. Então, tipo, cara, qualquer coisa segue uma lógica. Tipo, o nosso coração, ele não tá batendo, exemplo, de algo que não teria lógica. O nosso coração não tá batendo e de repente ele para,
e aí passa 5 minutos ele volta a bater e de repente ele para de novo, e aí passa 2 horas parado, e de repente ele bate, e aí daqui a pouco ele começa a bater, tipo, ao invés de ele bater tipo 80 por minuto, ele começa a bater tipo 30, e aí daqui a pouco ele vai pra 20, e aí daqui a pouco ele para de novo, aí do nada ele vai pra 200, aí do nada ele vai pra 400, e do nada ele para de novo, tipo, cara, se o nosso coração funcionasse dessa maneira, ou seja, uma maneira completamente, tipo, em que não teria como a gente definir um padrão pra porra nenhuma, em que a medicina seria impossível, a gente poderia falar, cara, não existe lógica no nosso corpo, não existe, sabe, tipo, não existe um padrão, tudo é muito ilógico, o niilismo tá certo, nada faz sentido. Mas, cara, existem diversas coisas, milhões, literalmente, milhões de coisas que se você estudar, você vai enxergar uma lógica. O fato do nosso coração bater o tempo inteiro e de que quando ele parar de bater, significa que ele vai estar morto, ou então que, tipo, sofreu uma parada cardíaca, ele tá correndo sério risco de parar para sempre, tipo, esse simples fato mostra que o nosso corpo segue uma lógica, o mundo segue uma lógica, a existência por si só, o universo segue uma lógica. Seja se o Big Bang estiver certo, ou seja se o criacionismo estiver certo, não importa quem está certo, tudo segue uma lógica, tudo segue um padrão. Eu trazendo um exemplo que eu peguei do último podcast, do carinha que eu respondi e-mail. Quando você joga água no fogo, o que acontece? O fogo apaga. A água, entre aspas, vence o fogo e o fogo apaga. Sempre que você jogar água no fogo, isso nas mesmas quantidades, se você sempre manter a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de fogo, porque aí se você colocar, tipo, muito fogo para pouca água, isso não vai acontecer, obviamente, mas enfim, se você colocar sempre a mesma quantidade de água, uma quantidade razoável para uma quantidade pequena de fogo, a água sempre vai apagar o fogo. E sempre que você joga água no fogo, o que vai acontecer? A água apaga o fogo, 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 e assim por diante, sabe? Tipo, você falar que, tipo, que o mundo é ilógico, o mundo é triste, isso é a mesma coisa que você falar que não existe uma lógica natural nas coisas, e sim, ela existe, ela tá na tua frente. O simples fato de você estar vivo já demonstra por si só a lógica que existe por trás das coisas. As coisas existem sem que você precise existir, por assim dizer. E, cara, e aí é que tá, cara, tipo, se você assume que tudo tem uma lógica e que as coisas agem ou tendem a agir, exceto em poucos casos, em uma porcentagem pequena dos casos, mas que as coisas tendem a seguir uma lógica sempre, você chega à conclusão, isso até mesmo no campo ético, de que você pode de certa forma utilizar isso a seu favor. E o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que, cara, pensa na esfera ética. Um sujeito que é um sujeito ruim. Um sujeito que é um mau ser humano. Por exemplo, alguém que chuta cachorro. Alguém que, tipo, maltrata animal, vamos colocar assim. Que, sei lá, ele não pode ver um cachorro na rua. Que ele chuta o cachorro, ele já deu veneno pra gato, ele, tipo, sabe? Ele é o cara que, tipo, aqueles caras que, tipo, come carne pra caralho, a alimentação é só a base de carne, tipo, que ele odeia animal e qualquer animal. Eu não conheço ninguém assim, isso nem existe um estereótipo. Mas vamos supor um ser humano que é um perfeito filho da puta pra todos os animais. Uma pessoa que vive esse tipo de vida, uma pessoa que, tipo, que ele come carne pra caralho, que ele, tipo, ele desconta as frustrações dele no cachorro, que ele bate em cachorro, que ele matou todos os gatos da vizinhança, ele deu chumbinho pra todos os gatos da vizinhança, o cara que, tipo, sabe, tem estilingue e atira em passarinho, mata passarinho, ele mata todos os animais que ele vê, enfim, um cara desse tipo, por mais que você possa falar, cara, eu queria que esse cara morresse, eu queria que fazer justiça com a minha própria mão, eu queria matar esse cara porque esse cara é um filho da puta. Você não precisa fazer justiça com as suas próprias mãos, por mais que seja ok fazer. Eu mesmo gostaria muito de matar um sujeito assim, não gostaria, mas acho justo. Enfim, você não precisa fazer justiça para com esse cara, sabe por quê? Pelo simples fato de que se o cara é um filho da puta para com os animais, cara, tipo, só o fato dele comer carne pra caralho e a alimentação inteira dele ser só a base de carne, isso já vai trazer uma cacetada de problema pra ele mesmo. Problema do tipo, problema do coração. Por quê? Porque carne tem muita gordura.
Tipo, cara, todo mundo sabe, isso é básico. Todo mundo sabe que, tipo, a alimentação ideal para o ser humano é uma alimentação balanceada, uma alimentação que tem um pouco de legumes, um pouco de vegetais, um pouco de carboidrato, um pouco de gordura, um pouco de, sabe, tipo, carne, proteína, seja lá o que for. Enfim, tipo, a alimentação ideal, mais padrão e mais ideal para todo ser humano é o ser humano comer o máximo possível do máximo de coisas possíveis, vamos colocar assim. E esse sujeito, por exemplo, que ele odeia animal, ele só come carne, e tipo, ele, pra ele, animal bom é animal morto, cara, o simples fato dele ser assim e seguir essa lógica, isso vai ser ruim tanto pro corpo dele, que uma hora não vai aguentar, porque a alimentação dele é um lixo, a alimentação dele é só carne, e ele se enche de gordura, e gordura dá problema no coração, então tanto o corpo dele, uma hora ou outra, não vai aguentar e vai cobrar isso cedo, quanto também o estado de espírito dele. E eu não tô falando de estado de espírito, no sentido de tipo de espiritismo, ou de New Age, dessas religião New Age, mas sim de estado de espírito em termos filosóficos. Porque, cara, como já dizia Schopenhauer, tudo bem, é uma frase bem merda do Schopenhauer, mas assim, é uma frase que tem seu fundo de verdade. Eu tô aplicando essa frase a esse exemplo que eu tô dando. Não é impossível alguém ser bom sem ser bom para com os animais, não os humanos. Por quê? Porque se você não é bom para com quem... Não, eu perdi eu ia falar uma coisa pra justificar a frase, mas essa coisa não ia fazer sentido. Calma. Porque você ser bom para com aquele que não tem como se defender, que no caso é o animal não humano, ou para aquele que está numa posição inferior à sua, isso por si só já configura uma qualidade de bondade, uma qualidade de bondade, inata de bondade. Eu não quero aqui exatamente defender vegetarianismo, defender que todo mundo seja amante de animal. Mas assim, é óbvio que, tipo, que entre uma pessoa, por exemplo, que cuida de animal, que tem animal, e que, tipo, trata bem animal, e uma pessoa que espanca animal, muito provavelmente a pessoa que cuida bem de animal, que tem um bom relacionamento com o animal, ela tem uma cabeça, por assim dizer, um mindset, uma filosofia, por assim dizer, muito melhor, muito mais bem articulada, muito mais lógica, por assim dizer, do que aquele que, tipo, que a filosofia dele é violência, que a filosofia dele é chutar cachorro, é bater em gato, enfim. Isso... O simples fato de alguém ser bom para com animais já implica que a existência dele é melhor, por assim dizer, em termos gerais, é uma existência mais correta, mais boa e benigna, falando assim de forma bem simples, do que a existência daquele que mata animal. Porque, cara, pensa e também em termos assim, sociais, tipo, o cara que bate um cachorro, mata cachorro, etc. Tipo, esse cara, ele vai ter sérios problemas com os vizinhos dele. Por quê? Porque se o cara começar a matar os animais da vizinhança, hora ou outra ele vai pegar um cara que vai ficar puto, e hora ou outra esse cara que ficar puto é capaz de matar o cara porque o cara matou o cachorro dele. Então assim, entre um cara... Cara, o ponto simples e exato e final da questão é: existe uma lógica por detrás das coisas. E existe uma lógica tanto pro bem quanto pro mal. Se você segue a lógica, entre aspas, do bem, isso eu tô falando de maneira bem simples. Eu não tô falando nesse dia, Disney, mundo colorido. É só pra simplificar, tá? Só pra simplificar. Se você segue a lógica, que é a lógica, entre aspas, do bem, a tendência é que você viva no bem. E se você segue a lógica do mal, a tendência é que você viva no mal. Então, por exemplo, uma pessoa que cuida de cachorro, uma pessoa que, tipo, que se importa com os animais, etc. É uma pessoa que tende a viver uma vida mais em paz, e uma vida de maior gratidão, e uma vida com uma companhia, porque cachorros e outros animais costumam ser companhias e costumam fazer bem para aquele que tem esses animais. Tipo, a pessoa que tem animal e cuida bem, isso é só, mais uma vez, é exemplo. A pessoa que tem animais e cuida bem dos animais, ela tende a viver uma vida, por mais que ela possa ter os problemas, os sofrimentos e etc., ela tende a ter uma vida objetivamente melhor, objetivamente mais benigna do que a vida daquele que odeia animais. Sabe? Tipo, se você faz coisas que estão em conformidade com o bem ético, e quando eu falo bem ético, eu tô falando tanto no sentido do bem ético dos antigos gregos, da ética grega, por assim dizer, dos socráticos, principalmente dos socráticos, que os pré-socráticos não desenvolveram tanto a questão da ética. Mas enfim, se você desenvolve o bem sob uma perspectiva socrática, você está vivendo pelo bem, não apenas
pelo bem socrático, quanto também pelo bem da lógica. Se você... cara, é aquilo que eu escrevi no meu PDF lá, o PDF. Que eu, caralho, eu até esqueci o nome da porra do PDF, mas eu sempre coloco na descrição dos vídeos, que eu falo sobre solipsismo e sobre amor e sobre a lógica natural das coisas e etc. Cara, se você segue uma lógica que é boa, por mais que você possa passar por momentos de aperto, por momentos de tristeza, por momentos de infelicidades, etc., cara, o passar do tempo vai te recompensar. Uma pessoa que bem trata os animais é uma pessoa que, com o passar do tempo, no longo prazo, a tendência dela é ser muito mais feliz do que a pessoa que maltrata animais. Por quê? Porque a pessoa que maltrata animais, ela tem uma tendência muito maior, tipo, a ser aquela pessoa descontrolada e que não consegue lidar com os próprios problemas. E não apenas isso, ele tende também a ter mais problema do coração, porque ele come carne pra caralho, e ele tende a arranjar muito problema, muito problema com a vizinhança dele. Ao ponto de, tipo, algum dia alguém querer matar ele, porque já foi o terceiro gato que o cara matou. E aí o cara já começa a pensar em, sabe, invadir a casa do cara e matar ele, literalmente, sabe, ou em atropelar ele. Enfim, tipo, se você segue uma lógica que é em si mesma, benigna, eu não vou... E aí vocês podem me perguntar, Thiago, como que eu vou saber o que é essa lógica benigna? O que é esse bem que você está falando, esse bem supremo? Eu sugiro que vocês leiam os Socráticos, e que vocês pensem por si só, e que vocês pensem a priori, em que vocês acreditem na força do seu próprio pensamento e na força da sua própria personalidade e individualidade. Se você segue aquilo que é da natureza do bem, você tende, com o passar do tempo, a chegar até o bem, você viver bem. Se você faz atitudes que são bem, que são boas para você, seja em qual aspecto que for, são boas para você e são boas para aqueles que o rodeiam, a felicidade, entre aspas, ou o bem viver, como diriam os gregos, eles vão estar mais ao teu alcance do que se você fosse o cara, por exemplo, o cara acomodado, o cara que, tipo, que nunca leu um livro na vida, o cara que é ignorante em relação a tudo, o cara que, tipo, trata todo mundo com ignorância, etc. Sabe? Tipo, cara, existe uma lógica por detrás do mundo e isso vale para tudo. E existe uma lógica também para o bem viver. Se você segue hábitos, costumes, tradições, etc., que tendem ao bem, a tua tendência com o passar do tempo, por mais que você possa ter 10 mil problemas, a tua tendência é chegar até o bem, de uma forma ou de outra. Porque, cara, eu vou dar o exemplo da minha própria vida, e agora aliando o lado filosófico com o lado pessoal. Cara, eu sou uma pessoa que, como eu disse, cara, tipo, nos últimos 6 meses, em especial, esse ano, de uma maneira geral, e em especial os últimos 6 meses, cara, foi um ano que, tipo, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. Tipo, muitas coisas ruins aconteceram na minha vida. E, cara, tipo, é óbvio que é uma merda passar por essas e outras coisas que eu ainda vou passar e tô passando. É uma merda, cara, é uma merda passar pelo que aconteceu e tá acontecendo na minha família, é uma merda passar pela falta de dinheiro, pela dificuldade de dinheiro, é uma merda, tipo, passar por coisas que acontecem aqui na minha casa diariamente, é uma merda, tipo, eu não tô aqui falando que, tipo, não, agora eu tenho essa filosofia e pronto, isso acabou com todos os meus problemas. Não, cara, eu continuo com os meus problemas. Só que assim, a partir do momento em que eu analiso os meus problemas, analiso o mal que me cerca e penso, cara, se eu não agir assim, se eu não agir de maneira X, que é mal, que é má em si mesma, porém agir de maneira A, e a maneira A é boa em si mesma, ela é o bem em si mesmo, cara, a tendência com o passar do tempo é que o bem comece a ser mais presente na minha vida do que o mal. E é isso que eu tô fazendo, cara. Tipo, eu continuo cheio de problemas, as merdas continuam acontecendo. Mas só do fato de eu saber que eu estou seguindo uma linha de raciocínio diferente e de que eu estou chegando em um lugar que é completamente diferente do mal que me rodeia, cara, por mais que eu ainda não tenha resultados concretos, isso pra mim já é o suficiente, eu já tô feliz. Eu tenho muitos, eu acredito em mim quando eu tô falando, eu tenho muitos motivos pra estar triste nesse momento, tipo, muitos motivos pra estar triste nesse momento. Só que, cara, a partir do momento em que eu penso, cara, eu não vou agir segundo a tristeza, mas sim eu vou agir segundo o bem que eu posso fazer pra mim mesmo e o bem que eu posso fazer para as pessoas que me importam, cara, tipo,
tipo, a tristeza diminui muito também. A tristeza não deixa de existir, mas você deixa de olhar pra tua vida somente com somente sobre esse manto gigante que é a tristeza. Você deixa de achar que tudo é triste. E você passa a enxergar as coisas como elas são. E as coisas como elas são o seguinte, elas seguem uma lógica, elas seguem uma ordem. E se você seguir a ordem, falando de maneira bem simples, a ordem do bem, entre aspas, do bem em si mesmo, a tua tendência para o passar do tempo, para o longo prazo, é você receber o bem. Não tem como, cara, tudo bem. No curto prazo, pode ser que você faça o bem e receba o mal? Pode ser, isso é muito frequente, isso existe, e, cara, tipo, mas aí é que tá. Persistência, resiliência. Isso é uma coisa que, tipo, a gente esquece, mas persistência, resiliência e paciência são em si mesmas qualidades. Se você quer atingir qualquer coisa que seja boa, você precisa necessariamente dessas três coisas: persistência, paciência e resiliência. Capacidade de levar soco na cara e erguer, e outro soco na cara e erguer, e outro soco na cara e levanta, e outro soco na cara e levanta, e outro soco na cara e levanta, e foda-se, sabe? Tipo, cara, se você falhou no teste da resiliência, por exemplo, se você levou o quinto soco na cara e você desistiu, isso significa provavelmente que você ainda você não está seguindo bem em si mesmo. Você não está seguindo bem em si mesmo pelo simples fato de que a resiliência faz parte do bem em si mesmo. E se você não é resiliente, você não tem uma das características que condizem com aquele que atinge o bem em si mesmo com o passar do tempo. É óbvio que existem certas coisas que, tipo, eu não tô falando pra você que, tipo, você... Exemplo, eu odeio esportes, mas é a minha natureza não fazer esportes, mas eu tô tentando a todo custo fazer esportes. Tipo, eu não tô falando pra você... E aí é que entra outra questão, que é a questão da natureza, mas eu não vou entrar nessa questão, porque aí já foge do assunto. Mas assim, se você segue algo que é da tua natureza e você desiste com facilidade, você não é uma boa pessoa. E eu não tô falando isso porque você é um ladrão, não tô falando nesse sentido de você não ser uma boa pessoa, que você é um ladrão, um bandido, um estuprador. Não é nesse sentido que você não é uma boa pessoa. Mas sim, você não é uma pessoa que contém uma característica em si mesma que é boa. Você é uma pessoa que te falta ainda, que te falta o bem. Você ainda não segue o bem em sua completude. Porque se você seguisse o bem em sua completude, você seria resiliente, você teria paciência, você teria persistência. E se você não consegue, você leva o terceiro tapa na cara e você já cai no chão e desiste, significa que você ainda não é bom. Você não pode dizer que você é bom. Você não pode dizer que você está tentando o teu máximo, porque você não está tentando. Você está levando pancada e desistindo. E isso não é ser bom em si mesmo. Ser bom em si mesmo, como já dizia Jesus, é levar um tapa na cara, é levar um soco na cara e dar outra face para apanhar. Isso é ser bom em si mesmo. Isso é não se deixar abalar. Isso é você ser virtuoso em si mesmo. É você dar a tua outra cara a tapa. Então assim, cara, existe a tristeza existe, mas a tristeza só existe dentro de nós mesmos. Fora de nós mesmos, a tristeza é um espantalho, a tristeza é um fantasma, a tristeza não existe. O meu cachorro não sabe o que é triste, o meu vizinho não sabe, tipo, o que eu tô passando, o que é a minha tristeza. Ele pode até, se eu for lá conversar com ele pode até entender o que eu tô falando, mas tipo, ele não pode sentir. E aquilo que eu tô passando só existe dentro de mim mesmo, o que eu tô falando só existe dentro de mim mesmo. E o que eu passei, muitas outras pessoas estão passando nesse exato momento. Então assim, cara, conclusão final, cara, parem de levar a tristeza a sério e parem de colocar a tristeza num pedestal, como se a tristeza fizesse de vocês algo de diferente, de especial. Cara, como vocês mesmos falam, a tristeza está em todo lugar, a tristeza está em todo lugar, sim, de fato, mas assim, fora da esfera humana, fora sabe, de eu, você e todo mundo, não existe tristeza. Não existe tristeza. Tipo, os animais não sabem o que é tristeza, as plantas não sabem o que é tristeza, os animais não humanos, né? Porque nós também somos animais, enfim, os planetas não sabem o que é tristeza, os asteroides não sabem o que é tristeza, o sol não sabe o que é tristeza. Tipo, cara, a tristeza é uma criação humana. Então, assim, caras,
simplesmente parem de levar tão a sério o problema de vocês, por mais sérios que eles possam ter. Tipo, tudo bem, chore, sofre, fale, é uma merda, é uma bosta isso daqui. Sim, é uma bosta. Só que assim, cara, não há nada que não possa ser mudado nessa existência em que a gente vive. Exceto. Ah, não, não retiro o que eu disse, porque tudo é mudado na nossa esfera. Mesmo que seja só a morte que muda alguma coisa, essa coisa muda em algum momento. Então assim, cara, por mais merda que seja a tua tristeza, a não ser que seja uma tristeza exata, tipo, extremamente, exemplo, você tá nesse exato momento me ouvindo e você tá, tipo, amarrado numa cadeira e tem alguém, estilo Jason, estilo, sei lá, um assassino em série, tá te torturando, tá lentamente arrancando um por um seus dedos, tá lentamente enfiando a faca em você, tá te torturando faz 15 dias, você tá tipo, cada dia que passa você tá perdendo uma parte do teu corpo a mais. A não ser que seja essa a sua situação, que obviamente não é essa a sua situação, cara, tipo, a tristeza é algo que nós mesmos criamos. A tristeza é muitas vezes algo que a gente usa de justificativa para não tentar mudar. A gente usa de justificativa para simplesmente não enfrentar os fatos. Porque a realidade, pura e simples, a tristeza não existe fora do indivíduo. O mundo não liga se você está triste. A tristeza simplesmente é um espantalho. A tristeza é um fantasma. Tipo, o mundo não é triste. As coisas não são tristes. Você é triste, sabe? E aí o que você deveria fazer, pura e simplesmente, é pensar: o que eu posso fazer para alterar essa tristeza? E eu sugiro que você comece justamente tentando seguir aquilo que é bom, o bem em si mesmo. Porque almejando ao bem, você vai mudar não apenas o aspecto da tua vida que te entristece, mas você vai se mudar e vai mudar todos os aspectos da tua vida por consequência. Porque quem é bom, nada pode atingi-lo. Quem é bom em si mesmo, em sua natureza, nada pode atingi-lo. Porque justamente a natureza do bom é apanhar e levantar. Apanhar e levantar. Portanto, nada o abala. Nada verdadeiramente o abala. Enfim, aquilo que Jesus disse: dá a tua outra face quando vierem te bater. Enfim, foi isso. É isso que eu tenho a falar sobre tristeza. Sei que talvez alguns me criticarão, porque, agora você... Cara, eu só saí do... É o que eu tô falando, cara. Eu só saí um pouco do campo das aparências. Eu percebi que ser triste não faz sentido. Ser triste não faz sentido porque simplesmente a lógica existe. A lógica existe, e se você seguir a lógica de uma maneira que seja favorável para você, a tristeza não vai existir assim como imperativo, como necessidade. A tristeza existirá simplesmente de uma maneira contingente, mas não necessária. E a tristeza não é necessária. A tristeza não é algo filosoficamente necessário. A tristeza é uma criação da filosofia continental, sabe? enfim, agora eu sei, eu tô falando de algo que a maioria de vocês não vai entender. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham tirado algo de bom desse podcast. Se vocês quiserem comentar qualquer coisa, sintam-se à vontade. Quem quiser tiver mais interesse em saber solipsismo, o que é solipsismo, o que é o bem que eu falo, o que é o amor, tá aí o PDF na descrição, que é o PDF de um livro que eu... livro que eu já escrevi faz um tempo e alguns de vocês, a maioria de vocês já sabem. Enfim, é isso. Beijos, abraços e até a próxima.